Está entrando no ar o programa Filosofia é Liberdade. A apresentação, Dr. Cleverson Minikoski. Boa noite, rádio ouvintes. Estamos uma vez mais com o programa Filosofia é Liberdade. No dia de hoje, 52ª edição com o tema História da Filosofia como História das Aporias Teóricas. Na locução, Cleverson Israel Minikoski e também Mariano Soltis. Nossos contatos, cleversonminikoski@yahoo.com.br e também marianosoltis@yahoo.com.br. Na sonoplastia, nosso querido amigo Alessandro Becker. Agradecemos também ao espaço concedido pelo presidente da associação, o Sr. Valmir Forteschi. A filosofia antiga nasce como uma tentativa intelectual de superar as crendices que lhe precederam e que se caracterizavam pela construção de narrativas que de alguma maneira explicavam a realidade, porém passando por cima de princípios lógicos, prescindindo da correta adequação entre a explicação e a coisa explicada. Desde que o homem começou a raciocinar fria e objetivamente, passou a perceber que as explicações lógico-conceituais que dava a si mesmo de tudo que lhe circundava, num primeiro momento e posteriormente as explicações respeitantes a si próprio, ruíam pela falta de coerência interna da explicação ou por fatos que contraditavam a hipótese que foi posta como conclusão. É assim que os paradoxos entre tudo, sobre o tudo corre de Heráclito e a inamovibilidade de Parmênides foi resolvido pelo atomismo, pois de acordo com os atomistas, o átomo é imutável, sendo possível de mudança tudo aquilo que comporta uma infindável composição de átomos. Porém, os atomistas criaram uma nova aporia ao desfazer uma antiga, porque os átomos têm o costume de unir-se de maneira padronizada. Quem desfaz esta aporia é Platão. Dizia ele que antes do mundo empírico seguir padronização, esse mundo empírico segue padronização em homenagem ao mundo das ideias, calcado em perfeitíssimas abstrações imutáveis e espirituais. E resolvida assim ficou, pois, a aporia dos atomistas. Mas nova aporia se criou. Agora existem dois mundos. Foi duplicada a realidade. E quem resolveu esta aporia foi Aristóteles, que elaborou o conceito de substância, que seria o símbolo de matéria e forma, o que pode ser lido como uma fusão do mundo real e ideal platônicos. Com o advento do cristianismo, surge nova aporia. Como conciliar a tradição filosófica com a verdade revelada? Platão foi usado por Agostinho de Hipona para que o mundo das ideias fosse identificado com o céu dos cristãos, e Aristóteles viu o Deus, o rotor das engrenagens, enquanto causa final, transformar-se em uma causa eficiente. A escolástica angariou muito mais adeptos do que a patrística, e para livrar-se de infindáveis aporias, resolveu todas elas criando uma distinção diante de cada contradição. Então, os escolásticos diziam: sempre que encontrar uma contradição, faça uma distinção. Mariano, hoje eu vou seguir até o fim aqui para não perder minha linha de raciocínio, eu já te passo a palavra. E a barba de Platão, tão cultivada pelos escolásticos, sofreu um duro golpe da navalha de Ockham, porque Ockham dizia: olha, minha gente, não se pode multiplicar os entes sem necessidade, vocês estão recaindo no mesmo erro de Platão, que duplicou a realidade. Como Ockham, de certa forma, tudo destruíra, René Descartes quis erigir o prédio da filosofia sobrepondo-o sobre a percepção que o eu tem de si mesmo. O problema da filosofia cartesiana é que ela divide o mundo ideal do material como fizera Platão. Leibniz quis resolver a questão da interação dos dois mundos, que por Descartes foi separado, criando a doutrina dos dois relógios perfeitissimamente sincronizados. Spinoza retoma o conceito aristotélico de substância para justificar o panteísmo, união e identidade entre o espiritual e o material.
Os empiristas criticaram o idealismo cartesiano, absolutizando os sentidos e relativizando a razão. Kant acolhe o idealismo de Descartes e as teses dos empiristas, criando uma esquematologia mental inata em que seriam acomodados os dados da experiência. Como se vê, a discussão que começou na metafísica foi também o cardápio da epistemologia. Hegel quis resolver de uma vez por todas as infindáveis aporias intrínsecas à tradição filosófica, construindo um supersistema, e foi emprestado e criticado a um só tempo por Marx e Quejandos. Depois de Hegel, se desencadeiam avalanches teóricas como o positivismo, o neotomismo, o existencialismo, o marxismo cultural, o estruturalismo, além de todas as teorias científicas, como a relatividade, a física quântica, a psicanálise, o darwinismo, todas elas repletas de implicações filosóficas. E quando a filosofia da linguagem ou o logicismo tomam força, são flagrados como posturas teóricas insuficientes, de modo tal que se tem a percepção segura de que a filosofia é uma das piores formas de se construir o conhecimento. De toda forma, a filosofia é uma excelente coleção de erros geniais que merecem ser conhecidos para que neles não nos vejamos novamente enredados. Boa noite, Mariano, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cleverson, boa noite, ouvinte. Hoje com o tema das aporias teóricas, né, a filosofia como aporias. A questão da aporia maior, eu acho que é a aporia do próprio ser humano, né, porque a filosofia é um reflexo do próprio filósofo, né. Então o filósofo o que é? É um corpo e é uma alma, né, ele tem a sua dimensão espiritual, a sua dimensão interna, essa dimensão que os místicos veem como espírito, né, então não tem como o filósofo fugir disso. Ele pode criar suas teorias, suas metanarrativas e cosmovisões, só que o filósofo ele vai estar preso no seu corpo, né? Vai estar preso na sua limitação física, material. Aí justificaria a questão do empirismo, né? Dos sentidos, daqueles métodos científicos, né? E a questão do idealismo também seria justificada pelo próprio espírito do filósofo. Uma questão da história da filosofia que acho que é um grande erro é achar que a filosofia é só ocidental e começa com os gregos. A filosofia acho que já existia muito antes de ser chamada de filosofia, do Pitágoras usar esse termo, né? Então a questão da filosofia já no Oriente Antigo, nas civilizações egípcia, suméria e até antes, acho que já existia filosofia. Muito misturado com o sacerdócio, né? Você bem falou, né, Cléber, essa questão da metafísica. Então essa metafísica que fez o homem pensar naquilo que é além dos seus sentidos, né? Além da sua vida comum da sociedade, o dia a dia, a política, né? Então a filosofia acho que tem a identidade maior na metafísica. E a questão da metafísica, ela reflete muito essa dualidade, acho que acertou bem Platão em criar esse mundo das ideias, né, ou interpretá-lo. E Aristóteles também não errou em fazer uma certa síntese na questão da substância, né. E você falou do átomo e falou de todo esse progresso da filosofia, né, Cleverson, a questão até Spinoza, né, com a substância dele já com o panteísmo, já é uma filosofia adaptando a cabala judaica, né, no próprio sistema metafísico dele. Existe uma série de coisas no Hegel, a questão da história. Schopenhauer já era ahistórico, já trouxe o budismo. Acho que Schopenhauer que trouxe um grande pulo aí, porque acho que nós não vemos isso no Nietzsche, mas o Nietzsche está com uma certa fama porque ele reflete muito o pensamento oriental, essa questão dos gregos, né, o dionisíaco, o eterno retorno, que são o quê? Teorias de ciclos. Porque o cristianismo era uma linha reta, né, até juízo final, até a questão do Deus. E lá no paganismo, na questão grega e mesmo na questão oriental, existem ciclos. Existem ciclos, e no budismo mesmo, esotérico, existe a questão do pralaya, né, que seria a noite cósmica. Seria a espécie que Deus dormiria e voltaria de volta, né? Então são ciclos e ciclos. E a questão da filosofia, essa dimensão teórica também se mostra muito aí, porque nós vemos o quê? Vemos uma filosofia materialista, daí vem concorrência numa dialética, né, uma filosofia idealista. Daí volta uma materialista de volta com outro nome, né? Então são velhas filosofias com nomes diferentes. E eu acho que você, Clécio, fez bem em escrever aquele livro Heráclito versus Parmênides, né? Porque lá é a base de tudo. É a questão do Parmênides com o seu ser eterno, né? Imutável, e o Heráclito com o seu devir, né? Aquele ser que muda toda hora. Aquela questão da transformação do rio que não pode ser atravessado duas vezes, né? Eu acho que a filosofia toda vem em cima, a ocidental pelo menos, né? Vem em cima desses